Amigos do Saúde Digital, vamos falar hoje sobre a história do tratamento da obesidade. E esse papo vai ser muito interessante, muito legal. Eu estou aqui com um colega, Dr. Leonardo Salles, mineirinho, lá da minha terra. E eu o conheci, vou contar para você como é que eu o conheci. Eu estava ministrando uma aula, uma palestra no Gastro Academy, e depois ele chegou lá, falou, cara, eu sou mineiro, a gente começou a chegar, a conversar ali depois da palestra, eu falei, esse cara é diferente, esse mineirinho aqui é diferente. E fizemos amizade, e hoje eu o convidei para ele contar para você as nuances do tratamento da obesidade, da conduta, do que é a obesidade no mundo e para onde que o Rio está indo. A gente tem bariátrica, a gente tem balão, a gente tem canetas emagrecedoras e talvez é um dos principais focos da medicina moderna é o tratamento da obesidade, porque até passagem aérea está sendo impactada pelo emagrecimento das pessoas. Já imaginou isso? O impacto que tem tratar quase que essa epidemia de obesidade no mundo? Então, sobre isso nós vamos falar. Dr. Leonardo Salles, seja bem-vindo, um prazer receber você aqui. E primeiro com o seu background, por favor. Obrigado, Lourenço. Obrigado pelo convite, né? Te conheci naquela aula magistral linda que você deu lá no Gastro Academy. Meu background é de cirurgia bariátrica, eu me formei em cirurgia bariátrica, um dos serviços de maior volume de cirurgia bariátrica de Minas Gerais, que no Mater Dei, lá com Matos, Arara, Gerúndio, tudo. Fiz depois endoscopia terapêutica, então acabei englobando todo um pool de tratamentos de obesidade, desde a cirurgia, passando por balão até o tratamento clínico também. E a gente tem orgulho aqui no IMO de dizer que a gente trata obesidade. A gente não é fazedor de procedimento, não é colocador de balão, não é fazedor de cirurgia, não é aplicador de caneta, a gente trata obesidade. Então, em todos os graus, né, que a gente faz essa ampliação aí de tratamento. Ô, Léo, com a tranquilidade de dominar todas as formas, né? Isso é incrível, e você vai poder compartilhar aqui como que você vê o paciente com obesidade, como que você trata. Mas aí no seu fundo está o IMO, né? O que é o IMO? Mostra aí essa tela bonita que está aí. O IMO é o nosso hospital, o Hospital IMO, Instituto Mineiro de Obesidade. Fica aqui na região do Lourdes, aqui em Belo Horizonte, próximo a um dos shoppings mais legais aqui da cidade, que é o Diamond Mall. A gente tem esse foco de ter todo o tratamento interno, né? Então a gente tem tudo, tem nutrição, psicologia, endocrinologia, psiquiatria, toda essa parte que é crucial quando a gente vai fazer realmente tratamento de obesidade, que é muito diferente de perder peso, e todo mundo fica naquela fantasia, né, que vai tratar a obesidade perdendo peso. E não passa de fantasia. Peso não é a causa do problema. Peso é sintoma do problema que a gente realmente precisa tratar. Então, a gente precisa dessa equipe toda para identificar e tratar mecanismos de ganho de peso. Que é assim que você trata a obesidade. Os processos, eles são todos cirurgia, balão, caneta, são todas ferramentas emagrecedoras que devem ser utilizadas junto com essa formação, essa equipe toda para tratar realmente a obesidade. Então, é isso que a gente tem estrutura tão grande. É isso aí. E, Léo, e aí eu quero voltar lá porque eu conheço bem o serviço que você formou, conheço os seus mestres aí, porque eu também fiz faculdade em Belo Horizonte. Então, Marcos, Martins, Girundi, são ícones aí são ícones aí da cirurgia exatamente de Minas Gerais. E você, mas eu quero retomar lá naquela época que você era residente, que no nosso papo você já sempre olhou para a cirurgia bariátrica com uma pulguinha atrás da orelha, né? E eu queria que você explicasse isso. O que é a cirurgia bariátrica? E explique isso para a gente. A cirurgia bariátrica já é uma cirurgia que tem mais de 40 anos de evolução, né? E tem tido um bom resultado.
mas é claro que a humanidade ela vai evoluindo também. Né? A gente espera que um dia a cirurgia bariátrica seja uma cirurgia de livro, que só existe no livro, que ninguém mais faça. Né? Igual uma vez já existiu cirurgia para se tratar úlceras, fazer uma vagotomia trancular. Hoje em dia, você fala com um paciente que você vai tratar a úlcera dele fazendo uma cirurgia, é uma piada de mau gosto. Eu espero que no futuro a cirurgia bariátrica também venha a se tornar uma piada de mau gosto, que se desenvolvam medicações suficientemente boas para que você possa fazer isso, da mesma forma que os inibidores de bomba trataram a questão da úlcera sem precisar nunca mais de ninguém ser operado por conta disso. Lá na época que eu fiz a cirurgia, né, nos anos 2000, a gente já comentava que um dia vai vir a medicação para tratar a obesidade. E a gente tinha uma ideia que isso ia demorar uns 10 anos. Né? E a gente vê que 25 anos depois, agora que a gente tem alguma medicação que realmente está se mostrando assim, que tem chance de ocupar esse lugar, né? Da cepatida, que ela já tem os dois hormônios que a gente consegue estimular na cirurgia bariátrica, que é o GLP-1 e o GIP. Né? Então, a gente já consegue ter efeitos muito maiores de emagrecimento e, ao mesmo tempo, ter muito pouco efeito colateral, que é um dos pontos muito importantes, porque as medicações elas causavam muito efeito colateral. Né? A gente ainda tem a barreira de custo, né? O emagrecimento com as medicações é um emagrecimento bem oneroso para o paciente. Né? Nesse meio, acabou que o balão se tornou um atrativo muito grande, porque ele acabou sendo um processo que também consegue dar aquela janela terapêutica sem precisar de cirurgia nem nada e com um custo muito menor. Né? Você gasta um terço do que você gastaria num tratamento com a medicação, você coloca um balão e tem o mesmo resultado também. Maravilha, Léo. E assim, naquela nossa conversa, eu já percebi que você apresentou ali uma visão lá nos anos 2000, porque que você já enxergava isso. E eu fiz uma comparação aqui com o mundo dos negócios, Léo, porque um bom negócio é aquele que se autocanibaliza. O que é isso? Todos os dias você tem que matar a sua maior fonte de receita para gerar uma fonte de receita nova e se manter sustentável ao longo do tempo. Isso é autocanibalizar, porque se eu sento ali na minha zona de conforto e acho que aquela fonte de receita minha é a fonte próspera e ela nunca vai cair, cada vez mais, com o mundo com a inteligência artificial, no mundo da tecnologia, no mundo da informação ubíqua, os seus concorrentes podem te matar. E aí, aqueles que têm essa visão de autocanibalização, ou seja, eu mato o meu negócio para crescer um outro, eu crio um competidor com o meu próprio negócio, são negócios que tendem a ser mais sustentáveis e longevos. E eu acredito muito nisso. E o que você, quando a gente olha para você trouxe esse racional, você levou isso muito a sério e talvez a gente tenha muitos médicos com dificuldade de fazer esse racional, de fazer essa virada de chave, que eu não posso sentar em cima daquilo que eu acho que é a minha maior fonte de receita e que vai ser sempre assim, porque algo pode acontecer e me tirar desse lugar. Então, eu queria que você explicasse esse seu racional de você competir com você mesmo no seu negócio. Tá. Primeiro que, na verdade, já era um insight que a gente tinha desde a época da residência. Né? A gente já, de certa forma, esperava isso. Tá? Então, foi uma coisa que eu sempre falei, um dia isso vai chegar. Isso eu talvez tenha me preparado mais para fazer essa mudança. E dois, eu sempre acreditei muito que a adaptação, a capacidade de se adaptar é fundamental para a prosperidade. Se você não tiver capacidade de se adaptar às adversidades, você vai eventualmente se extinguir. Né? Então, eu não posso só fazer uma cirurgia bariátrica e não estar olhando se aquele é realmente o melhor tratamento do meu paciente. Né? Tem a cirurgia bariátrica? Tem. Mas eu posso colocar um balão nele e tratar ele sem a cirurgia? Posso.
Vamos fazer. Ah, eu tenho como fazer o tratamento e não precisar nem colocar o balão nele? Tem. Então vamos fazer. E a gente tem que ter todo um leque, a gente tem que entender todas as tecnologias que estão chegando, e hoje chegou uma, amanhã vai chegar outra, depois da manhã vai chegar outra tecnologia diferente. Né? Amanhã vai ser um botãozinho que coloca, vai ser outras coisas, né? Igual tem hoje de insulina, né? Amanhã pode ter de medicações para emagrecimento. Né? O próprio conceito de tratamento da obesidade, eu acho que ele vai ser mudado nos próximos anos, em vez de ser tratamentos agudos, né, da obesidade, se tornar realmente um tratamento mais crônico, né, aquele tratamento que o paciente não vai ter alta mais, o paciente ele vai, igual um paciente diabético, ele vai ter acompanhamento constante, paciente hipertenso, que ele tem um acompanhamento constante, o paciente obeso ele vai ter um acompanhamento constante, não tem esse negócio de, eu te tratei, você está estável, você tem alta. Não tem alta não, você vai ficar com a gente o resto da vida. A gente vai tratar essa síndrome, que a obesidade ela é incurável e recidivante. Você não consegue, com a tecnologia que a gente tem hoje, curar um paciente da obesidade, que ele não vai ter nunca mais episódio recidivo. Ele, eventualmente, ele vai ter algum processo, principalmente emocional, de estresse, alguma coisa que vai startar gatilho de reganho. Ele vai ter recidivo de obesidade, independente do processo que você utilizou. Às vezes você faz cirurgia e acha que a cirurgia vai tratar a obesidade pro resto da vida. Cara, infelizmente não funciona desse jeito. Ela vai dar uma janela terapêutica grande, né, de 3 a 5 anos, 3 no sleeve, 5 anos no bypass. Passou esse tempo da janela, que a cirurgia realmente é mais eficiente para segurar o paciente, se ele tiver um descontrole emocional que tirar ele muito do eixo, ele vai startar episódio de reganho e a cirurgia não vai dar conta de segurar ele. Ah, balão, enquanto o balão está lá dentro do estômago, ok, então tem janela. Tirou o balão, se ele tiver algum problema depois, ele vai ter reganho de peso. Medicação, mesma coisa. Enquanto você está naquele processo de emagrecimento, desmame, a medicação segurou o paciente. Mas se ele tiver um processo de estresse, ele vai apresentar. Por isso que eu acho que no futuro a gente vai ter um acompanhamento mais intenso e talvez até medicações de uso constante. Igual você tem um paciente diabético, você pega um paciente que está descontrolado, você controla ele, e quando ele está controlado, você não vai lá e tira as medicações e fala assim, agora está tudo bem, eu controlei. Então, você mantém ele medicado o resto da vida. Um paciente hipertenso, você controla ele e você não tira as medicações depois que você controlou. Você mantém ele medicado o resto da vida. Eu acredito que vai passar uma evolução onde a medicação ela vai ser de uso constante. Ô, Léo, mas você tem uma frase que eu gosto muito, porque assim, uma cirurgia para válvula cardíaca. Se eu tenho a válvula estragada ali, cara, pode aparecer um remédio, uma terapia higiênica, pode, mas não, em última instância, eu vou ter que ir lá e trocar essa válvula. Na cirurgia da obesidade, não é isso. Você fala, você tem uma lógica, e eu queria que você falasse essa lógica. É que eu até brinco com os colegas, eu falo sempre que cirurgia de obesidade eu estou operando um órgão saudável para tratar um problema que não estava nele, né? Então você está pegando um estômago saudável, anatomicamente normal, sem nenhuma patologia, eu estou fazendo uma mutilação nesse estômago para tratar um problema que não está naquele estômago. E eu não consigo nem tratar meu paciente e assegurar que ele não vai ter recidivo o resto da vida. Então, é um processo eficiente? É bastante eficiente? Dá para a gente evitar ele hoje em dia? Eu acho que na maioria dos casos dá. A gente ainda já tem recursos que permitem tratar o meu paciente sem levar ele para a cirurgia. Vou te dizer, hoje eu ainda opero alguns pacientes. Existem excelentes indicações para cirurgia. Mas não é aquela indicação tão aberta quanto eu fazia quando eu tinha 10 anos de residência. Depois que eu formei 10 anos, eu operava todo mundo. Ah, você está no MC, você tem indicação? Cirurgia. Hoje em dia, para eu levar meu paciente para a cirurgia, custa um pouquinho. É um paciente muito selecionado que eu levo para a cirurgia. E Léo, você trouxe aqui uma excelente visão do futuro do tratamento da obesidade, assim como diabetes, hipertensão, tratando e enxergando a obesidade como uma doença crônica, sem cura, que precisa de controle. A gente aqui nós ensinamos os médicos a fazerem os planos de acompanhamento,
que é Isso. justamente este tratamento para enxergar a obesidade e outras doenças crônicas, como demência, depressão e por aí vai, como uma necessidade de um acompanhamento longitudinal, um acompanhamento contínuo, onde o médico é o cabeça, o médico é o líder desse paciente e mais. O plano de acompanhamento é um modelo de negócio que torna-se viável para que o médico cuide da doença, mas também entregue esse cuidado longitudinal, contínuo, porque ele está sendo remunerado por isso pelo paciente. Você tem os seus acompanhamentos com seus pacientes, que é legal demais. Então, você tem o seu anjo aí e tal. Queria que você contasse um pouco dessa história. Isso é um background mais tecnológico que eu tenho, que eu sempre gostei de computador, de programação, programa desde criancinha, várias linguagens que eu já aprendi, e hoje em dia sou fascinado com inteligência artificial. E eu desenvolvi um sistema, e você tem um sistema fantástico, eu já te falei que eu já testei o seu SD Monitor, e ele, muito bom, gostei mesmo. Mas eu desenvolvi o meu, e ele utiliza um sistema de acompanhamento do paciente. O paciente fica o tempo todo em acompanhamento. Esse acompanhamento ele faz triangulação com a equipe multidisciplinar. Então, leva dados do paciente para um membro da equipe, pega aquele dado da equipe, leva para outro, e ajuda a circular essa informação do paciente em toda a equipe, para que a equipe possa ajudar da melhor forma o paciente. Você estava falando do módulo anjo. O módulo anjo é que o paciente ele tem que apresentar alguma pessoa próxima, o companheiro, o pai, a mãe, o filho, ou quem for mais próximo, um amigo muito próximo, o que for para ser o anjo da guarda dentro do tratamento. Porque muitas vezes, com o passar do tempo, esse paciente ele desanima do tratamento, ele quer fugir, e a gente precisa de conseguir alcançar esse paciente. Muitas vezes a gente usa o módulo anjo. O paciente começa a ter resultados estranhos, que não batem muito com o que ele fala do tratamento, então a gente chama o módulo anjo para conversar. Né? Vem cá, fulano falou que não estava bebendo, mas como é que tá? E muitas vezes o módulo anjo fala com a gente que não, tá tomando todas aqui, sem dó. Né? Não falou que tá fazendo academia, tá fazendo nada não. Né? E a gente consegue ter um acompanhamento, porque é da natureza do meu paciente a tendência de abandonar o tratamento. Não é justo nem correto que eu falar, não quis por conta dele, problema dele. Não é justo, eu sei que é a tendência dele. E se eu me comprometi em tratar ele, eu tenho que saber e anteceder que isso vai acontecer. Então, tem estruturas para que ele não saia do tratamento de uma forma muito fácil. É claro que a gente perde pacientes no meio do tratamento, não sou infalível, mas a gente tem equipe de IA que busca o paciente, eu tenho equipe humana que busca o paciente, tem o módulo anjo que a gente ativa quando necessário também. Então a gente tem todas essas ferramentas de resgate dentro do nosso sistema para poder não deixar o paciente extraviado do tratamento. Ele precisa de um tratamento mais longo e nesse tratamento mais longo é comum que o paciente queira abandonar, não queira dar seguimento, falar, não preciso mais não, estou ótimo, já emagreci. O famoso já emagreci é ótimo, né? Eu brinco muito com meus pacientes que perder peso nunca tratou, nem nunca vai tratar ninguém da obesidade. E sempre gosto de dar o exemplo que tratar a obesidade é igual tratar a pneumonia. O paciente tem pneumonia e ele tem como sintoma febre. Ok, posso ir lá e colocar um balãozinho e tratar o peso dele. Ou posso usar uma medicação, posso fazer cirurgia e tratar o peso dele. Que é igual na pneumonia, eu vou lá e dou dipirona para tratar a febre. Você não vai dar antibiótico, não? Você não vai tratar a causa do problema? Na obesidade, eu não vou lá e vou tratar o mecanismo de ganho de peso? Porque se eu não tratar o mecanismo de ganho de peso, a hora que eu parar de tratar o sintoma, imediatamente ele vai ter reganho de peso. Ele vai fazer um efeito sanfona. Então a gente tem que fazer esse tratamento mais complexo mesmo. Isso que você, essa a estratégia muito eficiente que você usa, e eu admiro demais quando médicos como você se prestam, se colocam a retirar atritos, melhorar processos e buscar serem protagonistas de ações para buscarem resolver, na medida que possível, o problema do paciente. E é óbvio que isso traz retorno
financeiro para o médico, porque, cara, você está entregando valor, você está resolvendo problema, é claro que os pacientes vão te procurar, você resolve, né? E o que você faz hoje, o que você usando a tecnologia, o modo anjo, a literatura já mostra a importância disso. Nós temos aqui como embaixador do SD Monitora o Dr. Bruno Halpern, que você deve conhecer, é presidente da Federação Mundial de Obesidade. Ele é um dos nossos embaixadores aqui. E ele tem uma aula dentro da nossa plataforma SD Skills, que ele fala da importância da accountability, que é a prestação de contas. E a cada 1 minuto que ele fala, tem um artigo que ele cita de como é importante para o paciente que está num processo de controlar uma doença que não tem cura, ou seja, uma doença crônica, prestar contas, accountability, para um profissional de saúde. O simples fato dele ter de prestar contas já aumenta e muito na adesão ao tratamento e no engajamento, o que culmina com melhoria do desfecho. E nada mais é isso que você está criando. Fala lá. Eu até sempre falo que as pessoas não fazem o que você pede. As pessoas fazem o que você cobra. Não adianta eu falar com o paciente para fazer alguma coisa. Eu tenho que cobrar se ele fez. Exatamente. E o cobra, né? O cobra é quando você dá a ação e checa. E monitora se foi ou não foi feito. Se você não checa, a sua eficiência vai lá embaixo. Vai lá embaixo, porque ficou a sua palavra contra a dele. Então, você deu uma palavra. E é o grande lance aqui que eu falo sempre, que os médicos, os bons médicos, eles falam sobre essas mudanças de estilo de vida tão necessárias para cuidar das doenças crônicas. Sono, nutrição, movimento ou atividade física, gerenciamento de estresse. Os médicos falam, mas é o que você está falando, eles não cobram. Então fica da boca para fora, fica sem intencionalidade. E quando você fala e não cobra, o retorno, a eficácia cai muito. E é muito legal ver você desenvolvendo isso, ver você resolvendo esse problema para o paciente. Agora, eu queria falar um pouquinho mais do futuro aí. Trazer aqui um pouco do horizonte dos próximos anos. Aonde que a cirurgia bariátrica já está bem definida, você já definiu. Eu queria que você se posicionasse em relação ao balão e as canetas emagrecedoras, o que você espera ver nos próximos anos? As canetinhas, né? Canetinha emagrecedora, tem Cepatida, que é o que eu estou gostando hoje, Cepatida. Isso aqui realmente trouxe um diferencial. E o balãozinho, seguinte, eu acho que o balão vai virar tratamento mais acessível de todos à obesidade. O custo do balão ele tem caído muito. Pra você ter uma ideia, na época que eu fiz residência, há 25 anos atrás, um implante de balão custava em Belo Horizonte aqui na faixa de R$18 mil. Hoje em dia, por 10 mil você faz. O que era R$18 mil há 25 anos atrás? O que é R$10 mil hoje? Entendeu? Houve uma queda do custo de tratamento com balão muito significativa. Então, ele passou a ser um tratamento de baixo custo. Ele tem a fama de ser um tratamento caro, mas ele não é há muito tempo. Ele hoje é um tratamento de baixíssimo custo para tratamento da obesidade. A caneta ela veio para ficar. Tá? As medicações elas melhoraram demais, eles estão só começando. Agora que eles pegaram o fio da meada mesmo. Então, eu acredito muito, sabe aqueles patchzinhos de tratamento de diabetes? Sim. Vai fazendo as dosagens? Eu acredito muito na evolução para aquilo. Que vai ter uns patchzinhos de tratamento farmacológico para a obesidade. Vai ser a evolução, acredito, da caneta. E no mundo geral, né, é essa questão que eu gosto muito, eu tenho certeza que você também, que a gente já conversou, que é a parte da inteligência artificial, que a gente está falando do futuro da medicina, né, vai ser IA, né, em vários aspectos. Nesse acompanhamento, tá, eu só consigo dar esse suporte todo para os meus pacientes porque existem processos automatizados. Eu nunca que eu consegui sentar na minha mesa e mandar para 1000 pacientes todos os meses todo esse acompanhamento.
É impossível, é humanamente impossível. Então a gente conseguiu fazer super-humanos. A inteligência artificial vai nos permitir ser super-médicos. Né? Você consiga dar um nível de atenção que o paciente merece para todos os seus pacientes. Né? Mesmo aquele médico que tem um volume muito grande de pacientes. Essa evolução vai ser muito legal. Eu viver isso, para mim, eu estou achando a coisa mais fantástica do mundo. Para mim é como se eu estivesse vivendo o filme de ficção científica que eu gostava na infância. Estou vivendo na ficção científica. Isso é bem interessante. Eu me sinto assim também. E às vezes eu fico muito assim, espantado. Como que a gente pode ter médicos, eu sempre falo isso aqui, que está no topo da pirâmide intelectual, no topo da pirâmide de relacionamento, no topo da pirâmide de influência. Isso foi tema da palestra que você assistiu lá, né? Como que pode, gente, médicos bem formados, éticos, que sempre tiveram desafios, eles enfrentaram esses desafios, e teve vestibular, e aí teve prova da residência, aí teve prova de título, aí tem aprender uma técnica nova, aí tem que aprender a conversar com o paciente, e eles tiram isso de letra. Como é que pode a gente ter médicos com medo, ou resistentes, ou, mas eu não tenho medo e eu nem sou resistente. Você pode falar assim, não você usa. Você usa. Quantas vezes você usou a IA generativa nessa semana? Quantas vezes você foi lá? Você tem um aplicativo baixado no seu celular? Você paga. Você paga a conta paga ou você está no modo gratuito? Então, assim, às vezes você não tem. Você pode achar que você não tem medo, você pode achar que você não. Mas assim, se você não usa, como é que você vai caminhar com ela? Como é que você vai desenvolver nesse. E a gente não está falando aqui de pessoas que amam a tecnologia ou que são só ninguém aqui é desse jeito. Mas a gente está falando que quando você começa a usar, você começa a ficar encantado. Porque, eu gostei muito da sua palavra, você pode se tornar um super médico. Você pode render bem mais do que você rende. Quando você põe a sua inteligência, toda a sua experiência, para trabalhar junto com a IA. Então, agora... Eu acho que você fala. Eleva a sua inteligência a IA. Isso é para potencializar. Te levar o cara que já é bom, já sabe fazer as coisas, ele consegue utilizar a inteligência artificial para ser um super médico. E o cara não tem que ficar com medo que a inteligência artificial vai substituir ele. Mas se ele não se atualizar, ele vai ser substituído por um médico que usa IA. Porque ele consegue ser um médico super. Ele consegue fazer coisas que nunca foram capazes de ser feitas. Isso é muito importante, porque hoje o volume de informação que é produzido em uma semana, a pessoa não consegue absorver em uma vida. Então, precisa de ter realmente recursos para utilizar toda a informação que a humanidade está gerando em benefício do paciente. Isso é muito bom, porque isso vai reduzir erro médico. Nos Estados Unidos, por exemplo, o erro médico mata muito mais do que arma de fogo. Você ter algo que reduz erro médico não é bom? Claro que é bom. E digo mais, eu digo que se no futuro não for proibido, pelo menos vai ser proibitivo nos Estados Unidos fazer medicina sem IA. Porque lá nos Estados Unidos você tem a questão do seguro médico, né? Uhum. E o médico, para trabalhar, ele precisa ter o seguro, porque tem muito processo, coisa e tal. A seguradora vai, estatisticamente, calcular que, quando o meu médico usa IA, minha incidência de complicação é essa, quando não usa, minha complicação é essa. E vai virar para o médico e falar, se você quiser utilizar IA, seu seguro é $50 mil. Se você não quiser usar IA, seu seguro é $500 mil. Para mim é planilha, é matemática, você faz o que você quiser. Vai todo mundo usar IA. E deixa eu te contar. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o comportamento do paciente com a IA disponível. E aí você trouxe, né? Eu acredito que a gente está tendo uma curva de disrupção no conhecimento e nas habilidades. Não só da medicina, mas todas com a inteligência artificial. Acho que a gente vai começar a enxergar isso daqui 5, daqui 10 anos, a gente vai ter um ponto de inflexão dessa curva.
porque a IA realmente ela é capaz de potencializar a inteligência. Eu gostei, a sua inteligência elevada a IA, né? A potência IA. E eu queria que você me contasse um pouquinho, na sua experiência, se você já tem notado a mudança de comportamento do paciente que está vivendo esta era da IA. O feedback que me passam, os pacientes me passam, tem em torno de 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu implementei o sistema de acompanhamento. A percepção de cuidado deles melhorou demais. Né? Embora a equipe humana seja a mesma, ter IA interagindo e fazendo essas interfaces aumentou demais a percepção de cuidado que eles têm e está melhorando meus índices de emagrecimento dos pacientes e de manutenção do peso. Eu acredito nisso, no SD Monitora, e você deve usar essa tecnologia também. Que é bom, a gente coloca uma IA para ela ler todos os gráficos e todos os relatórios gerados a partir do input de dados pelo paciente e dar parágrafos sobre um resumo de como performou aquele paciente na semana. E isso retira atritos, melhora o processo, porque tira o trabalho do médico em ficar olhando como que está a performance desse paciente e, ao mesmo tempo, você consegue trazer uma comunicação mais assertiva para o paciente, dando um feedback positivo, né? Uma retroalimentação. Isso é apenas um caso de como a IA nos ajuda e vai continuar nos ajudando a lidar com as dificuldades, lidar com os problemas de saúde, lidar com as questões do negócio médico. Então, esse é só um exemplo de tantos outros e eu fico, de fato, muito feliz de saber que você é um médico protagonista e usa, e implementa e executa isso com seus pacientes. Mas, para a gente terminar, pode falar. Mas essa questão da SD Monitora que vocês estão desenvolvendo, que, igual eu te falei, eu testei, está ficando super legal, é por aí mesmo. Tá? Você tá pondo em prática um negócio que já está super avançado. Você está de mega parabéns aí mesmo. Maravilha, é um esforço aí conjunto de todo o time que eu, de fato, acredito muito que o plano de acompanhamento é a solução, é o modelo de negócio necessário para o médico cuidar longitudinalmente do paciente e uma fatia da pizza, né? Se o plano de acompanhamento é a pizza, uma fatia é o monitoramento e você precisa da tecnologia. Michael Porter, que estuda sobre viabilidade, ele fala que as instituições que usam tecnologia, elas deveriam ser melhor remuneradas, porque elas retiram atritos, melhoram o processo, elas melhoram o desfecho. Então, a tecnologia é esse fator que vai retirar atritos e melhorar o processo. Para a gente terminar, eu queria que você mandasse uma mensagem para o seu colega médico, você que gosta muito do seu posicionamento, gosta muito da sua experiência e de como você executa, falando para todas as especialidades, uma mensagem aqui para o nosso colega aqui do SD Saúde Digital. Olha, não tem assim, preconceito quanto a essa mudança. A questão do acompanhamento longitudinal, essa questão de você ter ferramentas que te permite não só tratar isso, foi um termo que eu copiei do Lorenzo, que é você não ter só uma fotografia da clínica do paciente, que é aquele momento que ele está no seu consultório, mas você passar a ver um filme do paciente, você tem uma capacidade de acompanhamento, de entender a evolução dele, né? Ter ferramentas que conseguem fazer essa monitorização e conseguem fazer um resumo disso e te apresentar esse resumo, isso é de um valor inestimável. Você para de ter só um diagnóstico com base em uma fotografia, mas você passa a ver um filme do paciente. Isso é muito importante, isso vai modificar completamente a sua capacidade de diagnóstico, sua capacidade de interagir e de ajudar os seus pacientes. Não tenha medo da tecnologia. A tecnologia está aí para ser utilizada. Você não vai ser substituído pela tecnologia,
Mas sim, você vai ter que aprender a mexer com a tecnologia. Tudo dá um pouquinho de medo no começo, mas você vai ver que é super legal. É super legal. Depois que você aprende, o negócio fica uma coisa que você fala assim, não consigo mais viver sem isso. Então, não tenha medo. Sensacional. Obrigado pelo seu tempo. Próxima vez que eu for a BH, eu vou te ligar aí pra gente tomar um café junto e eu conhecer a IMO. Vai ser super bem-vindo. E parabéns pelo trabalho que você executa. Você também. Valeu. Obrigado, Lourenço. Um abraço. Valeu. Meu colega, quero despedir de você te falando um negócio. Sabe tudo isso que a gente aprendeu aqui, que a gente escutou, você que assiste aqui o nosso podcast, eu tenho para te oferecer, e eu tenho certeza que você vai gostar, a imersão da SD Escola de Negócios, que acontece nos dias 29 e 30 de novembro, na cidade de São Paulo. É a nossa 4ª turma. A 3ª turma, as entradas se esgotaram 30 dias antes, 40 dias antes da data. E gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, todas as habilidades e as competências de forma prática para você transformar o seu consultório e aumentar o faturamento do seu consultório. Clique no link que está na descrição desse episódio ou mande uma mensagem lá no meu Instagram, @LorenzoTomé, falando imersão, que eu vou te mandar a ementa e todo o material. Outro recadinho para você, se você quiser o resumo desse episódio, você vai lá no meu direct no Instagram, @LorenzoTomé, e vai escrever o número desse episódio que você está assistindo e eu vou te mandar o PDF resumindo essa aula aqui. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.